Vamos lá, pessoal, vamos dar início a mais um tema do conteúdo de hardware. Vamos falar sobre memórias. Lembrando, pessoal, que numa arquitetura simplificada de computadores, a máquina é formada pelo processador, que é a unidade central de processamento, dispositivos de entrada e saída e memória. Posso até lembrar, que uma das grandes vantagens do computador em relação ao homem é a memória. A capacidade de consultar informações em um banco de dados, a capacidade de armazenar informações, representa uma grande vantagem da máquina. Então a gente tem que conhecer a memória do equipamento, a memória do computador. Bom, a primeira coisa que a gente vai entender é que existe uma memória chamada memória primária. O que é uma memória primária? É aquela que é acessada diretamente pelo processador. Então, essa memória primária, ela é dividida em memória RAM e memória ROM. Na verdade, a RAM e a ROM são as principais memórias primárias. Adiante, a gente vai ver que há outras. Então, o conceito de memória primária é a memória acessada diretamente pelo computador. Diretamente pelo processador, ou seja, pela CPU, pela UCP. Legal? As principais memórias são a memória RAM e a memória ROM. Qual a diferença entre elas? A memória RAM é volátil. A memória ROM é não volátil. Isso despenca em prova. Qual o conceito de volátil? Pensa comigo. Se tu derrama um pouco de álcool no chão, você fica tenso, preocupado em pegar um pano para poder limpar? Provavelmente, enquanto você vai buscar o pano, quando você voltar já não tem mais nada, né? Porque o álcool é volátil, ele evapora, é temporário. O conceito de volátil é uma coisa que se perde. Então, a memória RAM, ela só consegue armazenar informações enquanto o equipamento está ligado. Enquanto há energia na máquina, ela consegue armazenar as informações. Na falta de luz, na ausência de energia, a memória RAM é perdida. O conteúdo dela é apagado. Essa é uma característica da RAM. A ROM, ao contrário, é uma memória permanente. É uma memória que vai armazenar os dados somente para leitura. Essa é a sigla da ROM. E ela não se perde, não se apaga ao longo do tempo. Então, vamos colocar essas siglas, vamos melhorar essa teoria. A memória RAM, que é volátil, representa Random Access Memory. Uma memória de acesso randômico, uma memória de acesso aleatório. O processador consegue buscar a informação em qualquer endereço dessa memória. Característica da RAM é que ela é, por ser volátil, você imagina que toda vez que a gente liga o computador, a gente grava alguma coisa nela. E toda a memória, pessoal, ela tem que poder ser lida, senão ela não serve para nada, né? Sempre que você armazena, toda a memória pode ser lida. Então a memória RAM é uma memória de leitura e gravação temporária. O que ela vai armazenar? Todos os programas que estiverem em execução. Qualquer coisa que estiver aberta, qualquer informação em uso, está na memória RAM. Ela armazena programas em execução. Ela armazena arquivos em uso, abertos.
E essa memória não volátil, que a gente está aprendendo como memória ROM? A sigla ROM representa Read Only Memory, ou seja, uma memória somente de leitura. Memória somente de leitura. A memória somente de leitura, ela contém informações básicas para o funcionamento da máquina e é gravada pelo fabricante. Contém informações essenciais, né, para a inicialização da máquina e é gravada pelo fabricante. Mais do que decorar, é preciso que você procure entender. Assim, você vai conseguir lembrar na prova. Então, raciocina comigo. A memória primária, inicialmente, a gente está dividindo em memória RAM e memória ROM. Se o examinador perguntar, a memória RAM admite leitura? Claro. A memória ROM admite leitura? Óbvio. Qualquer memória admite leitura. Isso é uma premissa. Se tu armazena, tu tem que poder acessar depois. Então, qualquer memória admite leitura. Sendo que a memória RAM, por ser volátil, toda vez que desligar o computador, ela vai perder o conteúdo. Então, toda vez que ligar, a gente vai ter que gravar o conteúdo nela. Ela vai ser uma memória de leitura e de gravação temporária. Já a memória ROM, o conteúdo é gravado uma única vez de fábrica e depois ele fica sendo apenas lido. Por isso o nome dela é ROM, ok? Agora, vamos viajar um pouquinho. Pensando nessas características de volatilidade, eu quero que vocês imaginem equipamentos eletrônicos em geral. Olha o que eu vou te provocar. Um forno de micro-ondas. Todo mundo tem forno de micro-ondas ou sabe o que é. O forno de micro-ondas, será que ele tem memória RAM? Raciocina aí. Tem alguma coisa volátil que armazena informações voláteis em um forno de micro-ondas? Pensa. Galera, quando eu chego a casa e o forno de micro-ondas está com o relógio piscando, eu sei que faltou luz. Né? Por quê? Ele perde a hora. Então, a data, a hora no forno de micro-ondas estão em uma memória volátil. No mesmo micro-ondas, se eu coloquei alguma coisa para descongelar, há um processamento, há um tempo lá, né, de trabalho que a máquina está programada para funcionar. Se faltar luz, o que vai acontecer? Perde tudo. Eu vou ter que dar um novo comando, eu vou ter que estabelecer uma nova potência, eu vou ter que estabelecer uma nova minutagem. Então, o forno de micro-ondas, eu estou mostrando para vocês que ele tem uma memória volátil. Agora, esse mesmo forno de micro-ondas, será que ele tem uma memória não volátil? Será que há memória ROM no forno de micro-ondas? Pensa aí. Tem alguma coisa que veio gravada de fábrica no micro-ondas? Tem. Pipoca. Pipoca, descongelamento. Os micro-ondas, eles têm várias funções já pré-programadas. Essas funções são gravadas em um chip, né, em uma memória, e sempre que a gente liga o micro-ondas, ele já tem aquele menu, ele já tem informações de fábrica. Essas informações ficam na memória ROM. Então, a partir daí, eu quero que vocês comecem a perceber que a maior parte dos componentes eletrônicos, dos equipamentos eletrônicos, tem algum tipo de memória RAM e algum tipo de memória ROM. Né? Se eu pensar em um relógio digital, por exemplo, o relógio digital, se eu tirar a bateria, ele vai perder alguma coisa. Aquilo que ele perde está na RAM.
E quando eu ligar o relógio digital novamente, eu vou ter a opção de configurar uma nova data e hora. Aí aquelas informações foram gravadas de fábrica. Eu vou ter um cronômetro, eu vou ter um GPS, um mapa, sei lá. Dependendo do relógio, ele vai ter uma série de funções. E aí essas funções foram gravadas de fábrica, elas estão numa memória do tipo ROM. Ok? Então, o computador não é diferente. Para que o computador funcione, é necessário que haja memória RAM e memória ROM. Por isso, inclusive, no slide anterior, elas são vistas como memórias o quê? Como as principais memórias. Sem a memória RAM ou sem a memória ROM, o computador não vai funcionar. A memória RAM é usada o tempo inteiro enquanto a máquina está ligada. Todos os programas que estão em uso estão armazenados na memória RAM. Qualquer arquivo que você abra está na memória RAM. Já a memória ROM, ela só é usada durante a inicialização da máquina. Inicialização que a gente pode chamar de boot. Ao dar o boot, ao ligar o computador, o processador acessa o conteúdo da memória ROM. E aí ele aprende informações básicas nessa memória para que ele possa inicializar o sistema operacional e que a máquina possa funcionar. Observem, a memória RAM é usada o tempo todo. A memória ROM só é usada ao ligar a máquina. Logo, se eu tiver que classificar uma das duas como principal, qual que eu vou marcar como principal? Elas são indispensáveis, sendo que a ROM é acessada ao ligar a máquina. E a RAM é acessada a todo tempo. Enquanto o computador está ligado, o processador está acessando a memória RAM. Por isso, eu posso dizer que, dentre as duas, a RAM é a principal. Se o examinador perguntar quais são as principais no plural, eu posso dizer que são a RAM e a ROM. Se o examinador perguntar se elas são primárias, sim, elas são primárias. Agora, se ele perguntar qual a principal no singular, aí é a memória RAM. Por quê? Porque ela é usada o tempo todo. Depois que o computador está ligado, se eu tirar a ROM, não vai fazer falta. A ROM ela é necessária apenas na inicialização. Mas sem ela, o computador não liga. Então, ela é principal, ela é uma das principais. Mas a RAM é a principal. Tomara que isso fique claro. Bom, nesse slide eu peguei a definição de volátil no dicionário, né, só para bater em cima dessa palavra que é tão falada na computação e tão pouco usada talvez no dia a dia. Embora a gente ainda use a expressão, né, a pessoa é volátil, com aquele contexto de que a pessoa muda de opinião, muda de ideia, né? A ideia da volatilidade está associada ao quê? A ser uma coisa inconstante, uma coisa mutável, uma coisa temporária, ok? Quais são as memórias primárias? Aquelas que são acessadas diretamente pela UCP. Memória RAM, memória ROM e, aí eu já estou adiantando, a memória cache e os registradores. Vocês vão entender adiante que a memória cache e os registradores são tipos de memória RAM. Por que são tipos de memória RAM? Porque elas também são
voláteis. E o processador utiliza o tempo todo os registradores, acessa primeiro a memória cache, para depois acessar a memória RAM. Eu vou explanar melhor esses conteúdos ao longo da aula. Mas por que no primeiro slide a gente tinha principais memórias? Porque tem outras. E agora, nesse slide, eu trago memórias primárias. O conceito de primária e o conceito de principal é um pouco diferente. Primária é aquela memória que é acessada diretamente pelo processador. Então, a RAM, a cache e os registradores são primárias e são voláteis. Já a memória ROM, ela é primária e não volátil. Legal. Vamos começar a trabalhar questões? Vamos ver algumas. Primeira questão. São dispositivos de armazenamento de dados de memória não volátil. O que é uma memória não volátil? É uma memória de caráter permanente. Exceto o pendrive. Eu posso dizer que o pendrive é não volátil? O pendrive é uma memória, não é uma memória primária. Essas memórias, elas são secundárias. Por que elas são secundárias? Porque elas não são acessadas diretamente pelo processador. Elas precisam ser carregadas na memória RAM. Agora, toda memória secundária, ela é não volátil. Toda memória secundária tem um caráter permanente. O pendrive, ele é não volátil. Eu posso salvar um arquivo no pendrive para acessar posteriormente. E eu não vou precisar botar o pendrive na tomada o dia inteiro. O cartão de memória também é não volátil. O disco rígido também é não volátil. Quem é a exceção? A memória de acesso randômico. O que é acesso randômico? Random Access Memory. É a sigla da memória RAM. Né? Random Access Memory. Memória de leitura e gravação, memória de acesso aleatório. E o que ele diz como acesso aleatório? Porque o processador vai lá diretamente em qualquer endereço da RAM. Entendi. Gabarito, então, letra D de delta. Próxima. Assinale a alternativa com um dispositivo do tipo apenas volátil. Apenas volátil. O disco rígido é não volátil. A fita magnética, quando eu penso em fita magnética, eu já imagino a fita cassete que eu usava no MSX lá na década de 80. Caramba! Meu primeiro computador foi um Hotbit em 1987. Ele trabalhava com fita. As fitas, hoje em dia, elas ainda são bastante usadas no ambiente corporativo para backup. A gente vai também falar melhor da fita adiante. Mas, de antemão, a fita é o quê? Não volátil. Se ela é para backup, imagina, ela vai armazenar dados para o dia que tiver um incidente, precisar poder recuperar. Então, as informações vão ficar armazenadas de forma permanente. A memória cache é volátil, porque a memória cache é um tipo de RAM. A memória cache é volátil. E o disquete é não volátil. Eu posso também lembrar que a memória cache ela é primária. Ela não é principal, ela é primária. Enquanto todas as demais são secundárias. Observem que, durante o aprendizado das memórias, haverá uma série de classificações quanto à volatilidade, quanto à velocidade, quanto à hierarquia. Há várias classificações de memória.
Isso a gente vai também pegando ao longo da aula. Memória RAM e memória ROM. Já vimos a diferença entre elas. Vamos fazer uma questão do MPE de Goiás. A memória RAM é um dos componentes básicos em todo computador. Sem ela, o computador não funciona. A função da memória RAM em um computador é armazenar dados de forma permanente? Não. A memória RAM é temporária. Então a letra A está fora. Ser utilizada como reserva? Não. A memória RAM é principal e não é reserva para o disco rígido. Letra C. Armazenar dados relevantes ao funcionamento do sistema durante a sua operação. Gabarito letra C. Tudo que tiver em uso vai ficar armazenado na RAM. A cache é um tipo de RAM. A RAM é a principal. Então, a RAM não aumenta a cache. Ok? A letra D, ela está errada. A cache, vocês vão aprender daqui a pouco, que ela é uma memória até redundante, mas que vai diminuir o tempo de acesso à informação, por ser uma memória mais rápida. Então, gabarito da questão, letra C de Charlie. Vamos para a próxima. Ao adquirir um computador, uma das características a se observar é a quantidade de memória RAM. Sobre esse assunto, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, eu estou usando o Windows. O Windows é o principal sistema operacional nesse mundo de concurso público, né? E quando eu pressiono Ctrl Shift ESC, eu abro o gerenciador de tarefas do Windows. No gerenciador de tarefas, a gente tem aqui, ó, desempenho, onde ele mostra o quanto de CPU eu estou usando, o quanto de memória eu estou usando. Essa memória que ele se refere aqui de maneira genérica é a memória RAM. Isso pode cair na prova. Essa memória, observe que não está descrito. Embaixo a gente tem disco. O disco é uma memória. Mas observa que o próprio Windows faz essa distinção, né? Disco, as memórias secundárias, ó, o disco SSD, o HD, ele está chamando de disco. Memória é a RAM. Legal. Então, se a gente observar a minha memória, eu estou usando 6 GB de memória. Por que eu estou usando 6 GB? Porque eu estou com o Windows carregado, só o Windows já ocupa parte da memória. Eu estou com o PowerPoint aberto, eu estou gravando a aula, eu estou com uma série de aplicativos em uso. Então, eles estão ocupando 40% da minha memória. No passado, pessoal, as máquinas, obviamente, tinham menos memória. E quando essa memória chegava a 100%, o computador travava. A gente era obrigado a fechar um programa para poder abrir outro. Hoje, há medidas paliativas que a gente vai aprender que permitem que o computador continue trabalhando, mas ele fica lento se a memória RAM for esgotada. Fica muito lento. Então, a memória RAM, ela impacta no desempenho. Quando a gente faz um upgrade do computador, a gente tem que melhorar o processador e melhorar a memória RAM. Há uma certa proporcionalidade em relação ao processador e à RAM. E se eu começar a fechar programas, a minha memória RAM vai ter uma ocupação menor. Se eu abro programas, eu ocupo a RAM. Se eu fecho programas, eu libero a RAM. Ok. Então, voltando para a questão. Item 1. A memória RAM é considerada memória secundária? Não. A memória RAM ela é primária
e principal. 2. O item 1 está errado. Se o item 1 está errado, é isso mesmo? Se o item 1 está errado, acabou a questão. Olha que questão mole aí da Federal do Espírito Santo. Vamos ver por que os outros itens estão corretos. A memória RAM é volátil. Perde as informações quando a sua fonte de energia é desligada. Quanto mais memória RAM, mais rápido o computador será. Melhor vai ser o desempenho da máquina. Eu vou poder ter mais programas em uso. 4. Programas executados no computador são armazenados na RAM. Tudo que está em tempo de execução está na RAM. Tudo que está aberto está na RAM. Se eu tenho um programa gravado no disco rígido e eu não o abrir, ele está só no HD, que é a memória secundária. Mas se eu colocar em uso, eu passo ele para a memória principal, que é a memória RAM. Legal? Então, gabarito aí, letra A de alfa. Questãozinha da IDECAM. Sobre as memórias principais. Aí observem que o examinador ele coloca corretamente. Principais no plural, a gente pode considerar memória RAM e memória ROM. Elas são principais e também são o quê? Primárias. Assinale a alternativa correta. Letra A, ambas são voláteis? Não. A ROM é não volátil. Letra B. Na memória ROM estão gravadas rotinas básicas do fabricante? Sim. Letra C. Na memória RAM são armazenadas informações que não são suportadas pela ROM. Ele quer a alternativa correta, pessoal. A correta é a letra B. Na memória RAM são armazenadas informações que não são suportadas pela ROM. São tipos de informações diferentes. Não é que não sejam suportadas. Não seria uma boa definição. O usuário pode escrever e apagar na ROM? A rigor não, né? Porque se ela é ROM, ela é somente de leitura. Então, o usuário não vai escrever e nem apagar a ROM. A ROM é uma memória somente de leitura. Bom, essa questão já permite ir um pouquinho adiante. Na letra B, que é o gabarito, quando ele coloca, na memória ROM estão gravadas rotinas básicas do fabricante. De uma maneira genérica, a gente pode chamar qualquer programa gravado em uma memória ROM de firmware. Como é que é? Falando como se escreve, firmware. Galera, estou até lembrando de um fato. Há um tempinho atrás, o meu celular deu um problema. Um celular mais antigo e tal, ele meio que travou, ficou ruim. Aí, no caminho da assistência técnica, eu encontrei uma lojinha, conserta-se aparelho de celular. Aí, por descargo de consciência, eu fui lá perguntar pro cidadão. Falei, ô, fulano, meu celular aqui, ó, bloqueou. Tem como consertar? Ele olhou para mim e falou, claro, em 5 minutos. Quanto é que você vai cobrar? Ele, R$50. Falei, tá bom. Ele pegou um cabo USB, ligou o celular no computador, virou para mim e falou assim, estou atualizando o firmware. Aí eu falei, poxa, o que ele quis dizer com isso? Que ele estava atualizando ou regravando o sistema de fábrica. Né? O conceito de firmware é um programa gravado pelo fabricante em uma memória do tipo ROM. E aí, eu volto para vocês com micro-ondas. O programa que tem a pipoca lá no forno de micro-ondas é genericamente um firmware. O programa que tem no relógio, o programa que tem no celular,
Os programas gravados de fábrica são firmware. Só que o computador, ele não tem pipoca. Então, o firmware do computador tem um nome próprio. É o BIOS. O que significa BIOS? Basic Input Output System. O básico para entrada e saída de dados no sistema. Para que o teclado funcione, o computador, ao ligar, ele tem que acessar o BIOS e interpretar o básico para poder reconhecer o teclado, para poder reconhecer um mouse, para poder reconhecer a memória. Então, o BIOS é que tem essa rotina de inicialização. Percebam que, na verdade, o BIOS é parte da memória ROM. Existe também o POST e o setup. O que é POST? É um outro firmware que representa Power On, Self-Test. Ele realiza um autoteste ao ligar a máquina. Nos computadores mais antigos era ainda mais evidente. Quando você ligava, começavam a acender luzes no teclado, uma numeração contando memória na tela. O processo de POST, no passado, era, como os computadores eram mais lentos, ele era mais evidente. Hoje, tudo é tão rápido, a máquina é tão rápida, né, que você nem observa muito bem esse autoteste. Mas o técnico que dá suporte a computadores, esse conhece bem. Por quê? Quando o computador dá defeito, ao ligar a máquina, é possível que ela comece a emitir surdos, que ela comece a apitar. E aí, pela quantidade de apitos, o técnico já sabe o erro. Como é que é? Se você tiver, por exemplo, com aquele desktop, aquele computador mais antigo, de mesa, com o teclado desconectado, ao ligar a máquina, ela vai começar a apitar. Se a memória RAM estiver ruim, ao ligar a máquina, ela vai começar a apitar. Então, pela quantidade de apitos, um técnico identifica o problema. Isso já é uma coisa interessante. A máquina, ela sempre testa o equipamento básico antes de ligar, para que ela não ligue de maneira inadequada, né? O computador não pode funcionar capenga. Então, colocaram uma rotina para testar os equipamentos principais durante esse processo de boot, durante o ato de ligar a máquina. E o que é o setup? O setup é onde a gente pode configurar o hardware. É onde a gente vai determinar a instalação lógica de um disco rígido, uma configuração da própria memória principal. Há quem faça overclock. O que é isso? Faça o processador trabalhar além da frequência que ele foi projetado. É possível que você faça isso a partir do setup. No setup, a gente vai trabalhar a configuração da máquina. E aí, pessoal, como esse assunto é teórico, há duas interpretações. Existem autores que consideram isso tudo como BIOS. E eu prefiro a teoria de que são três firmwares independentes. Embora eu vou de acordo com a questão, né? Se eu ver que o contexto do examinador está colocando o POST como uma rotina do BIOS, beleza. Se eu entender a pergunta como quais são os firmwares da memória ROM de um equipamento computacional, BIOS, POST e setup. Beleza? Então, as duas interpretações são válidas. Que nós temos três firmwares ou que o POST e setup são parte do BIOS. Você vai abstrair.
Agora, uma coisa importante é você entender que ROM é um hardware e que BIOS é um firmware. Se é um firmware, é um software. Todo firmware é uma espécie de software. Por que eu estou colocando isso? Se você perguntar para um técnico, né, aquele cara lá do dia a dia, se você perguntar para ele, o que é o BIOS? É possível que ele fale, é a ROM. Aí tu pergunta para ele, o que é a ROM? Aí ele fala, é a BIOS. Para ele é como se fosse a mesma coisa. Por quê? Porque a placa-mãe, ela tem essa memória ROM de fábrica. E muitas vezes na memória ROM tem uma etiqueta escrito BIOS. Observem comigo. Vou colocar aqui no Google. Vou colocar aqui ROM BIOS. E vou clicar em imagens. Observem que essa é uma memória ROM. Ela é presa na placa-mãe, ela já vem com a placa-mãe e é gravada de fábrica. E aí na memória ROM tem uma etiquetinha escrito BIOS. Ó. Então, como o técnico vê a etiqueta de BIOS, ele acha que esse equipamento é um BIOS. Mas perceba, no passado, quando eu comprava um DVD do Windows, o DVD vinha escrito Windows. Mas nem por isso eu vou dizer que o Windows é um hardware. O DVD é o quê? É a memória, é um hardware. O Windows era o programa gravado no DVD, que era etiquetado também. Então, aqui eu tenho um firmware chamado BIOS gravado na memória ROM. A memória ROM é física, eu consigo ver, eu consigo tocar. A memória ROM é um hardware. O BIOS não. O BIOS é um software especial que a gente classifica como firmware. Ok? Isso também já caiu em prova. Não pode confundir. Memória ROM sempre vai ser física. Toda memória tende a ser física. E BIOS vai ser o quê? Um firmware, um programinha. Professor, toda memória física? Não tenha dúvida. Se eu falar de memória RAM, memória cache, qualquer memória é um componente. Essas memórias primárias são todas componentes eletrônicos. Então, são todas hardware, são todas físicas, ok? Essa aula está dentro do curso de hardware. Legal. Agora, vamos continuar. A memória RAM é o componente de hardware utilizado para armazenar os dados de programas em tempos de execução. Certo ou errado a questão da Quadrix? A memória RAM é um componente de hardware? Claro. Olha comigo. Memória RAM, ela é inclusive expansível. Diferentemente da ROM que já vem de fábrica, a memória RAM a gente compra, lógico, muitas vezes a gente já compra o computador montado, né? Mas a memória RAM, ela é disposta em módulos que as pessoas acabam chamando de pentes, pelo formato mesmo, né? Observem que ela tem esses dentes, então elas costumam ser chamadas de pentes de memória, enquanto o correto são módulos de memória. Aqui eu tenho módulos de memória RAM. Se eu compro um computador, por exemplo, com 4 GB de RAM, eu posso querer melhorar o desempenho da máquina e expandir comprando mais módulos e prendendo em seus respectivos slots, encaixes na placa-mãe. Então, esse já é outro assunto importante para a prova. A memória ROM é originária da placa-mãe. A memória RAM, ela é comprada à parte e inserida em slots da placa-mãe.
a memória RAM é expansível. Eu posso aumentar a capacidade da memória RAM. Eu posso substituir memória RAM. A ROM não. A ROM é gravada de fábrica e está lá presa. E a gente não mexe na ROM. Entendi. Então, voltando para a questão, a memória RAM é um componente de hardware utilizado para quê? Toda a memória é para armazenar, gente. Só que a RAM armazena os programas e os arquivos que estão em uso. Por isso a questão está certa. Beleza? Vamos para a próxima. Nos computadores mais modernos, o processador é conectado à memória RAM e esta, por sua vez, é conectada à placa-mãe. Enquanto nos computadores mais antigos, esse dispositivo era instalado na placa-mãe. Certo ou errado? Horroroso. A placa-mãe é a principal placa do computador, né? A placa-mãe, ela vai ter um encaixe que a gente vai chamar de soquete para o processador. E ela vai ter slots, que são espécies de encaixes para a memória RAM. É verdade que o processador troca informações o tempo inteiro com a memória RAM. Aí existe um barramento, um caminho impresso na placa que vai ligar o processador e a memória. Esse barramento vai ser um barramento local. Pessoal, observem. O processador ele é encaixado em um soquete da placa-mãe. E as memórias elas são encaixadas em slots da placa-mãe. E essa placa-mãe oferece as vias de comunicação para interligar todos os componentes. E essas vias de comunicação são genericamente chamadas de barramentos. É o local por onde a informação trafega. Então, a placa, se a gente observar, ela tem uma série de caminhozinhos, como se fossem ruas impressas. Olha aí, ó. Vou pegar uma placa qualquer aqui de exemplo. A gente consegue observar na placa que existem vias, né? Existem caminhos. Esses caminhos são genericamente barramentos. Imagens. Legal, essa placa aqui é bem legal. Vamos pegar uma dessas mais antiga. Tentar ampliar. Aqui, a gente percebe essas vias douradinhas aqui, ligando os componentes. São genericamente barramentos impressos. Legal. Voltando então para a questão, nos computadores mais modernos, o processador é conectado à memória RAM. Eles não são conectados fisicamente, diretamente, um preso no outro acoplado, não. Eles estão conectados devido à placa-mãe, né? Eles são introduzidos na placa-mãe e a placa-mãe que tem os caminhozinhos, os barramentos para esse tipo de comunicação. Enquanto nos computadores mais antigos esse dispositivo era instalado na placa-mãe, então a questão está errada. Ok? Mais uma. Quando o usuário executa um programa no computador, cabe ao processador buscar as instruções necessárias na memória RAM desse computador. O processador ele coordena todas as operações da máquina. Então, quando a gente abre um programa, o processador busca as informações que estão carregadas na memória principal. Essa questão está certa. E aí ele vai trocar o tempo inteiro informações com essa memória principal. Beleza.
Questão do Detran do Amazonas. Em um computador, existem vários tipos de memória. É verdade. Atualmente, uma típica memória RAM possui capacidade de quê? Bom, capacidade de memória tende a ser expressa em bytes. 32 bits é muito pouco. 16 MHz tem a ver com velocidade e não com capacidade. A dúvida vai ficar entre a letra B e a letra D. A gente tem que saber que, atualmente, a capacidade da memória RAM está em giga. Então, uma capacidade típica seria de 8 GB, por isso gabarito letra B de bravo. A memória RAM, ela pode estar disponível hoje em 4, 8, 12, 16, 32 gigabytes. Vai depender do teu bolso, vai depender da tua necessidade, ok? Mas eu não tenho computadores pessoais com memória principal na ordem de tera. Então a letra D está fora. Professor, mas na NASA, ô meu filho, não viaja. Capacidade de memória RAM está na ordem de poucos gigabytes. Por isso, gabarito é letra B. Ok? Vamos que vamos. Existem tanto memórias que são somente de leitura e outras que são de leitura e escrita. Observem que toda memória vai admitir leitura. A diferença é que umas são somente de leitura e outras admitem escrita. Qual que é somente de leitura? A memória ROM. Essa é somente de leitura. E a memória RAM? É de leitura e escrita. Alguns exemplos de tipos de memória seriam os três. Os três são tipos de memória. O que vocês vão aprender agora são os tipos de memória ROM. A memória ROM, chamada EPROM, é uma memória que pode ser programável e que pode ser apagada. Erase. Então, a memória EPROM é um tipo de ROM que pode ser apagado e reprogramado. Então, galera, todas são memórias, o gabarito aí letra E, e no próximo bloco a gente vem comentando esses tipos de memória ROM e dar continuidade à matéria, beleza? Vamos que vamos. Valeu!